Olá, hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito de eternidade. Quando nós lemos no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, os primeiros capítulos, ali nós vemos como Deus cria o mundo, qual era o plano dele. Nós temos uma ideia de como seria o plano de Deus. Tudo que ele cria, tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é muito bom. E Deus prepara esse jardim, então, para o homem, né? Que é para ser, deveria ter sido um lugar maravilhoso. Mas, a partir do capítulo 3 de Gênesis, quando o homem e a mulher cedem à provocação da serpente e desobedecem às ordens de Deus, tudo muda de figura. No Éden, a mulher e o homem desobedecem às ordens de Deus e a partir daí o pecado entra no mundo, causando a dor a toda a humanidade e também à própria natureza. Toda a criação geme e suporta a angústia enquanto aguarda o dia da redenção, assim como está escrito em Romanos 8:22. Então, o pecado do homem não gerou só dor para o homem, para a mulher, para o ser humano, mas também para toda a natureza, tudo aquilo que Deus criou, né? Então, nós temos como consequência dessa obediência toda essa dor e esse sofrimento. Esse pecado, essa desobediência que Adão e Eva causaram, né, tiveram no paraíso, nós chamamos de pecado original. É a origem do pecado, ali começa tudo, né? E é a principal causa de hoje em dia nós vivermos com tantas dores e sofrimentos. Pois esse pecado, essa desobediência de Adão e Eva, causou a separação entre nós e Deus. Hoje nós vivemos separados de Deus, lutando contra esse pecado que habita em nós e que nos afasta, né? Nos afasta dele. Pois como seres humanos, descendentes de Adão e Eva, já carregamos em nós o pecado original, separados de Deus, né? Somos formados e gerados pela vontade de Deus, mas separados pelo pecado de Adão e Eva. E até hoje, o homem ainda anda separado e distante de Deus. Deus não criou o homem para isso. Não foi esse o plano de Deus. Deus criou homem e mulher para se relacionar com eles. Deus é relacional. Ele quer esse contato. Ele quer essa intimidade. Deus quer ter relacionamento conosco. O homem por si só não consegue agradar a Deus por causa da desobediência. Justamente por causa desse pecado original, dessa desobediência, que o homem não consegue agradar a Deus. Então Deus, mais uma vez, como tudo perfeito que Ele faz, Ele tem um plano perfeito, né, para a vida eterna. E esse plano dele, de novo, de fazer esse resgate do homem, né, Ele se torna carne e habita entre nós. E isso pode ser visto no Evangelho de João, primeiro capítulo ali em diante, falando, né, desse verbo que se tornou carne, que habitou entre nós. No versículo 14, inclusive, diz, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ali, nesse momento, que começa o plano de redenção de Deus. Ali começa o plano da nossa volta para casa, o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Começa o plano de reconciliação, a ponte que nos traz de volta para Deus. Pois o abismo que foi criado pelo pecado de Adão e Eva, e que, como eu já disse, né, atinge a todos nós, esse pecado original, que nos separa de Deus. Então, o próprio Deus, que planejou uma eternidade perfeita para nós no Éden, e que tem, né, esse plano quebrado pela desobediência do homem, esse mesmo Deus que quer esse relacionamento com os seres humanos, cria um plano de redenção, um plano
de volta, né, para que o homem possa mais uma vez estar na presença dele. Mas vocês devem estar pensando onde é que eu quero chegar com tudo isso, né? Até porque essa história muitos já conhecem, né? Entretanto, eu sempre acho que é bom a gente relembrar, né? Principalmente nesse período de Quaresma que estamos vivendo agora, né? Quando antecede a Páscoa, nós relembrarmos dessa história faz sentido. A nossa memória precisa ser refrescada. Relembrar de que nós somos desobedientes e de que nós somos pecadores. E de que o motivo do mundo estar assim, tão caótico, o único motivo, né, por o mundo passar por essas dores e sofrimentos todos que a gente encontra, é justamente essa separação de Deus, né? Nós vivemos o que vivemos porque não estamos perto de Deus. Não existe nada de bom no ser humano. Nada que não seja dado por Deus. Nada de bom procede do ser humano. Por si só, o homem não consegue ser amável, não consegue ser empático, não consegue ser caridoso. Todos nós concordamos que o mundo atual, do jeito que tem se apresentado, está terrível. É um mundo tenebroso. E não precisamos nem sair de dentro das nossas casas, né, para ver o que acontece no mundo. Basta ligar a TV, os rádios, ler jornais, né, estar na internet conectado. E não só no nosso país, né, mas no mundo todo. Essa violência, né, esse egoísmo, né, a falta de amor pelo próximo que domina cada vez mais. Muitos já falam até em sinais dos tempos, né, porque realmente, do jeito que o mundo tem se apresentado, do jeito que o mundo anda, a gente que conhece um pouco da palavra de Deus sabe que vamos passar por tormentos, né, e angústias. Então muitos acreditam que a situação está tão caótica que já seja, quem sabe, até sinais dos fins dos tempos, né, do fim do mundo. E realmente é muita dor e sofrimento que nós temos passado, seja vendo as atrocidades dos homens, da humanidade em geral, né, contra a própria humanidade, é o homem contra o próprio homem, né, mas também o homem contra a natureza, contra a criação de Deus, né. Parece que o mundo perdeu o freio. E nada disso é da vontade de Deus. Nada. Não foi assim que ele planejou um jardim, um Éden para nós. Com certeza não. Esse não foi o plano original. O mundo, como vemos, é o fruto da nossa separação, do nosso pecado. Nós é que causamos isso. Essa separação entre Deus e o homem. Deus caminha diretamente o lado oposto do pecado. E o homem, por incrível que pareça, caminha em direção ao pecado. Mas porque não conhece a Deus, né? Então ele acaba fazendo as escolhas erradas. E sendo Deus quem ele é, né, como eu já disse, ele faz tudo perfeito. E ele mesmo, o próprio Deus, como está escrito lá em João, assume o papel de homem. Desce ao mundo, ele se encarna, né? Desce ao mundo para mostrar para o mundo como deve ser. Ele vem nos ensinar, né? Ele vem nos mostrar como se comportar. E Jesus Cristo, então, é a personificação de Deus. O Filho nasce, cresce, vive entre nós, e enquanto viveu, pregou a sua mensagem de amor, o plano de reconciliação com Deus. Cristo está com Deus na criação, e ele sabe e conhece o plano original. Cristo tem uma missão muito importante aqui na Terra: mostrar o que agrada a Deus, mostrar o que é obedecer e não desobedecer. Ele caminha entre nós com uma mensagem de amor ao próximo, de amor à natureza, de cuidar das criaturas, de tudo aquilo que Deus criou, a todas as criaturas amar ao mundo. E ele amou. Cristo amou. E amou muito. Mas Cristo também sofreu. Sofreu tentações, Cristo sofreu fome, ele sofreu frio, sofreu rejeição, foi zombado, ridicularizado, descredibilizado,
foi perseguido, humilhado. Tudo isso para mostrar ao homem como se faz, como resistir a isso e a tanta dor e sofrimento. E qual foi a sua estratégia? Como Cristo agiu? Cristo sempre e em todas as vezes que passou por sofrimento e dores, ele se aproximou de Deus. Ele se aproximou do Pai. Ele não fez como nós sempre fazemos, né? Nós escolhemos, nas nossas autopiedades, né, ficar chorando, não é? Muitas vezes nós nos revoltamos com Deus, nós nos afastamos, a gente fica ali tão se sentindo tão pobrezinho, né? E acaba se afastando de Deus, né? Parece que quanto mais distante a gente ficar de Deus, melhor, porque se Deus está vendo eu sofrer tanto assim e não está fazendo nada, então por que eu vou ficar do lado de Deus? Esse é o pensamento que nós humanos temos, né? E a gente acaba se afastando total de Deus, muitas vezes se afastando mesmo, até porque está revoltado com Deus, né? Mas Cristo não, Cristo sempre buscou ao Pai, principalmente nos momentos de dor e aflição. E foi nesses momentos em que ele mais buscou ao Pai, ele mais demorou na presença de Deus. O Evangelho conta das vezes em que Cristo se retirou para orar, das vezes que ele subiu ao monte. Quantas vezes ele buscou a Deus no secreto, a sua presença, o seu conselho? Quantas vezes? Toda vez que ele tinha uma aflição, uma preocupação, ou que ele queria orar por alguém, ele vivia na constante presença de Deus. Cristo aqui na terra, enquanto ele andou aqui na terra, ele vivia na constante presença de Deus. Mesmo ele sendo Deus, a gente sabe que Cristo era Deus, mas ele buscou o Pai e sempre buscava o Pai em oração e passava muito tempo na presença do Pai em oração. Cristo deve ter muitas vezes derramado seu coração doído diante do Pai, seu coração aflito e preocupado, o seu coração cansado de ver aqui na terra o que o ser humano era capaz de fazer, né? Cristo sabia da sua missão e, como eu já disse, ele não foi aceito, ele foi rejeitado. Cristo tinha uma missão e ainda por cima sofria a rejeição das pessoas, né? A sua mensagem não era bem-vinda. Ele foi perseguido. O plano era matar Jesus Cristo. E Cristo sabia disso. Ele sabia que os homens queriam matá-lo. Por isso ele buscava o Pai. Por isso ele buscou, né, tantas vezes ao Pai. A gente sabe que tem uma passagem na Bíblia que conta que, perto da crucificação, Cristo subiu ao monte para orar, né? Levou os discípulos com ele, inclusive. E conta lá que o sofrimento dele era tão grande, de Cristo era tão grande pelo que ele sabia que ele ia ter que passar, que ele suou gotas de sangue, que se misturaram muito provavelmente com as lágrimas de sangue dele, né? Que, então, muitos dizem que Cristo chorou lágrimas de sangue. Tamanho foi o sofrimento e a dor que ele tinha, que ele sabia que ele ia passar. A gente sofre, mas a gente não é capaz de chorar ou suar sangue, né? E o que eu quero dizer com isso, né, na verdade, a atenção que eu quero de ti é para dizer que não existe sofrimento, não existe medo, não existe dor, não existe angústia que tu esteja passando, ou que eu já tenha passado, ou que vá passar, que Cristo não tenha passado, que Cristo não tenha sofrido. Não existe. Ele, como homem, sofreu todas as dores desse mundo, mas ele nunca se afastou de Deus, muito antes pelo contrário. Se tem alguém que sabe o que é sofrimento, esse alguém é Cristo. E não existe nenhum sofrimento meu ou teu que se compare ao que ele passou. E ele sempre esteve na presença de Deus. Era em Deus que ele buscava toda a força para seguir adiante, para suportar a dor. E a dor que ele iria passar era a pior dor de todas as dores.
nós não conseguimos sequer imaginar o que é morrer numa cruz. E o irônico de tudo isso é que essa dor que ele suportou era para ser a nossa dor. A dor da cruz era para ser nossa. Nós deveríamos ser crucificados pelos nossos pecados. Nós deveríamos ser crucificados pela nossa desobediência. Mas Cristo sofreu. Foi Cristo que levou os açoites que nós deveríamos ter levado. Foi Ele que foi humilhado, foi Ele que foi crucificado e foi Ele que morreu. Deus julgou Cristo em nosso lugar, porque Ele sabia que nós não suportaríamos. Cristo suportou por você, suportou por mim, por todos nós. Ele carregou o peso do mundo inteiro naquela cruz. E assim, com a morte de Cristo na cruz, carregando o nosso pecado sobre si, que acontece a reconciliação. A obediência de Cristo na cruz reconcilia nós, desobedientes, a Deus. E é por esse gesto tão duro, tão doloroso, mas ao mesmo tempo tão profundo, é que nós hoje podemos estar novamente ligados ao Pai, num relacionamento íntimo, direto e verdadeiro com Deus. O que foi quebrado no Éden, o abismo que foi criado entre Deus e os homens, hoje tem a cruz de Cristo como ponte. E essa ponte nos leva à vida eterna com Deus. E nós podemos hoje escolher atravessar a ponte da cruz que Cristo criou para nós, ou permanecer desobedientes no nosso pecado. Mas eu também quero chamar a atenção para a eternidade com Deus. Interessante esse termo da eternidade, né? Porque a gente tem às vezes a ideia de que Deus está lá, distante. E às vezes isso atrapalha um pouco a nossa fé, né? Justamente de buscar a Deus, né? Porque a gente não acredita que Deus está tão perto, tão próximo de nós. E a eternidade também, a gente tem às vezes essa ideia. A eternidade não é assim um plano de previdência para o futuro, né? A eternidade não é um seguro pós-mortem, né? Que a gente vai receber. Claro, vamos receber, mas não obrigatoriamente nesse sentido, né? Ele também, e principalmente a vida eterna, nós podemos já desfrutar hoje. Hoje nós podemos desfrutar da vida eterna. Agora. Porque a vida eterna se refere à reconciliação com Deus. A reconciliação com Deus. Fazer as pazes. Abrir mão do pecado e da desobediência e se reconectar a Deus pela obediência. Obediência à sua palavra, a palavra aquela que Cristo pregou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo e todos os outros ensinamentos que Cristo deixou. Essa palavra. E a eternidade é a presença de Deus nas nossas vidas para sempre. Para sempre e sempre. E isso nós podemos ter agora já. Ele está aqui, ele não está lá no céu. Ele está aqui. Ele está do teu lado. Ele está do meu lado. Ele está esperando. Ele está esperando uma conversa. Ele está esperando uma oração. Ele está esperando um louvor, uma adoração. Ele está esperando um choro. Deus espera. Ele está esperando as tuas lágrimas, as nossas lágrimas. E muitas vezes, quando a gente não consegue nem falar, um simples suspiro, Deus está esperando. Ele está esperando também o nosso sorriso, a nossa alegria. Ele está esperando cada um para se achegar na presença dele. Assim como estamos, assim como tu estás, assim como eu estou, não importa. Carregando as dores, cada um carregando a sua dor, que podem ser profundas, dores podem ser doídas, de tirar o fôlego, de tirar as forças, de tirar toda e qualquer esperança. Mas lembre, como eu já disse, nada que Cristo não tenha suportado.
Nada que Cristo, mesmo sentindo dores, não tenha buscado em Deus. Cristo buscou em Deus a força, o auxílio, o sustento. E todas as vezes que Cristo voltou da oração, ele voltava fortalecido, pronto para enfrentar a batalha. Até mesmo antes da crucificação. Ele voltou fortalecido para obedecer, obediente até o fim, para obedecer a cruz, a dor da cruz. Nesse período de quaresma que nós estamos vivendo, que é justamente esse período de reflexão, introspecção antes da Páscoa, né? Que a gente possa refletir sobre todas essas coisas. Lendo a palavra, orando e buscando a Deus. O sacrifício da cruz não foi em vão. Ele tem um propósito. E Cristo cumpriu esse propósito para que você, eu e toda a sua criação possa se reconciliar de novo com o Pai e viver eternamente aqui e agora, nesse instante. Então, aquilo que Cristo fez na cruz, que foi criar essa ponte com Deus, nos permite viver a eternidade. Nós temos a promessa da eternidade. A Bíblia fala do início ao fim. E quem lê a Bíblia sabe que existem muitas promessas de eternidade. Muitas, muitas, muitas promessas de viver eternamente ao lado de Deus. Mas viver eternamente ao lado de Deus é viver na presença dele, e isso nós já podemos fazer agora. Claro, nesse mundo caído nós vamos continuar tendo o sofrimento e as dores, mas sempre na presença de Deus. Quem ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida deve fazer. Não existe outro caminho, não existe outro meio. É o único caminho que leva a Deus, é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo falou. Se você não sabe como fazer isso, né? Aceitar Jesus Cristo como Salvador, talvez possa pedir ajuda para alguém que você conheça e que anda pelos caminhos de Deus, enfim, uma igreja ou alguma pessoa. Agora, se você já aceitou a Cristo, assim como eu também, a vida eterna que Cristo concedeu na cruz, a eternidade, que é a presença de Deus diariamente nas nossas vidas, nós não precisamos estar mortos, né? Nós estamos vivos e desfrutando já, mesmo que nesse mundo caído, da eternidade. Nós que aceitamos a Cristo e podemos desfrutar, né, dessa glória, nós sabemos que podemos ter a presença de Deus desde o amanhecer, né, até no momento em que a gente dorme, né, que Ele cuida da gente. E quem vive, quem já aceitou a Cristo, tem, eu diria que o dever, né, de transmitir essa palavra de salvação, de vida eterna para as pessoas que estão à sua volta. Nós, cristãos, temos que tornar esse mundo um pouquinho mais agradável e melhor, porque nós carregamos a palavra de eternidade, nós carregamos a palavra de salvação. Então nós temos que transmitir essa palavra, para que mais pessoas voltem a obedecer a Deus e deixar esse mundo mais agradável, né? Amando o próximo, amando a criação, né? Então, que a gente como cristão, como pessoas que creem em Cristo, que a gente possa levar essa mensagem, né? Aliviar a dor e o sofrimento, né, das pessoas que estão à nossa volta, dizendo: existe um caminho, existe um lugar onde tu podes buscar alento, existe um lugar de vida. A Quaresma é o tempo de olhar para a cruz, de ver a dor, de ver o sofrimento, de ver a morte. Mas também é tempo de enxergar a salvação, reconciliação, a vida eterna na presença de Deus. E para que as minhas palavras não fiquem assim, né, a esmo, eu gostaria de trazer para vocês alguns versículos bíblicos que estão
Eu vou deixar o endereço aqui se vocês quiserem pesquisar, e é interessante vocês lerem, às vezes, até o próprio capítulo inteiro, porque tem muita riqueza de informação ali. Mas em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida para todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Então, esse texto de Romanos para mostrar para vocês que Adão desobedeceu, mas Cristo foi fiel e obediente até a cruz, até a morte de cruz. E por causa da sua ressurreição, hoje nós podemos também saber que podemos estar na presença de Deus. Porque Cristo foi obediente, nós temos salvação e vida eterna. Livro de João 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Também no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Não existe outra religião. Não existe nenhuma outra fé. Apenas a fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz. Esse é o único sacrifício que é aceito por Deus. O sacrifício de Cristo, para nos levar de volta para Ele. Também no livro de João, capítulo 11, 25 e 26, versículos 25 e 26 diz: eu sou a ressurreição e a vida. É Cristo falando. Cristo falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Cristo está batendo na porta do teu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Intimidade. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Cristo está batendo na porta do teu coração, querendo entrar, ser convidado para entrar e ter intimidade contigo, para que tu possa desfrutar de vida eterna ao lado de Deus. É só abrir a porta. E um dos versículos de eternidade que eu adoro, quando eu tive esse entendimento, nossa, eu não quis mais estar em outro lugar. No livro de 1 Coríntios 2:9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina? Não imagina, não tem como imaginar aquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade. E como eu disse, nós já podemos desfrutar da eternidade agora, com a presença de Deus nas nossas vidas. E quem tem essa presença de Deus sabe como é passar por dor e sofrimento com Ele e como é passar por dor e sofrimento sem Ele. Então eu quero te desafiar a, nesse tempo de Quaresma, meditar sobre essas palavras todas, sobre esses textos todos, ter um tempo de leitura da palavra, um tempo de oração. Esse é o momento. A Quaresma é um momento para isso, para pensarmos e refletirmos sobre a cruz, sobre a vida eterna com Deus e todas as suas promessas. E Deus é fiel, Ele cumpre todas as promessas. Então que a gente possa experimentar a vida eterna já,
agora. Não precisamos esperar para estar na presença de Deus, na eternidade. Nós podemos estar agora. E Ele deseja isso. Então, que a gente possa experimentar isso. Esse é o meu desejo, que todos nós, que vocês todos e eu também, possamos estar sempre na presença de Deus, para enfrentar esse mundo, que não é fácil, e que é cheio de dores e sofrimentos, mas que com Deus, com Cristo ao nosso lado, nós conseguimos suportar, vencer, nos fortalecer, para continuar, até o dia da redenção total, até o dia que Cristo volte para nos levar para perto dele. Que seja um tempo abençoado de Quaresma e que vocês estejam cada vez mais perto de Deus. Aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que possam viver eternamente. Amém.